Olá, sejam mais do que bem-vindos. Mais um bloco da gente, é claro, falando de beleza aliada à saúde. E a gente tem trazido somente os feras da área. E uma grata surpresa pra gente está aqui do meu ladinho, Dr. Caio Vale. Ele que atende em Balneário e também em São Paulo. Só que antes eu quero saber um pouquinho da trajetória do doutor, querido doutor que está atendendo tanta gente bacana aqui na nossa região, com resultados maravilhosos, o que nos trouxe até ele. Doutor, seja muito bem-vindo ao programa, seja muito bem-vindo a Santa Catarina, também a Curitiba, no Paraná, que o programa passa lá em Curitiba também. Conta pra gente um pouquinho da tua trajetória, doutor. Que legal, eu sou muito grato, né, por vocês estarem aqui, por a gente estar juntos aqui hoje, tá? Um pouquinho da minha trajetória, eu sou de Bauru, interior de São Paulo. Fiz faculdade lá, mestrado, doutorado na USP em Bauru e agora eu faço pós-doutorado também na área de harmonização. A gente nunca para de estudar e aí foi quando eu resolvi continuar o meu estudo aprimorando mais as técnicas dentro da harmonização facial. São quantos anos já como dentista, doutor? Eu me formei em 2002 e estou na trajetória de trabalhar como dentista desde então, né? Depois ingressei mais a fundo nos estudos dentro da área acadêmica, fazendo mestrado e doutorado, e agora também dentro da harmonização facial a gente tem aprimorado cada vez mais as técnicas, né? A harmonização é um conjunto de procedimentos, na verdade, né? A gente não tem como classificar uma única forma de tratamento e assim a gente deve entender e encarar a harmonização como um protocolo de tratamento, tá? Então nós temos vários procedimentos que traz harmonia para a face e isso é um conjunto. Porque cada paciente é um paciente e cada paciente é diferente um do outro. Então a gente tem que individualizar cada vez mais. Então tudo que a gente pode trazer de melhoria e rejuvenescimento para a face, a gente chama de harmonização facial. O Botox por si só vai paralisar o músculo. O ácido hialurônico vai fazer preenchimento, né? Vai dar volumização. E quando a gente fala de ácido hialurônico, a gente também tem o ácido hialurônico de diversas reticulações, de menos, por exemplo, para a gente usar no lábio, de mais reticulação, para, por exemplo, quando a gente vai reconstruir uma mandíbula. Então, cada produto tem seu protocolo de uso e é específico para determinadas técnicas dentro da harmonização. A gente também trabalha muito com os bioestimuladores, por exemplo, que vão produzir o colágeno, um colágeno que já não se forma mais, ele traz aspectos e traz resultados fantásticos. Agora a gente tem essa técnica fantástica que a gente tem tido um resultado também maravilhoso, que é o uso dos fios para lifting de temporal, né? E isso tem trazido cada vez mais segurança e melhores resultados no tratamento dentro da harmonização facial. A gente tem que entender muito sobre a estética da face. A gente ensina muito nos cursos, por exemplo, que eu tenho ministrado cada vez mais com aptidão dentro da harmonização, porque ela tem crescido muito, sobre a importância de avaliar a estética e fazer uma avaliação facial muito bem feita, porque cada paciente tem a sua necessidade de melhoria. Tá tudo bem? Então a gente também tem que entender as deformidades e saber muito bem o que é de normal, o que é belo, para poder replicar naquele paciente algo específico para ele.
Então, os procedimentos over, que a gente pode falar, não faz parte, assim, eu acho, mais de um protocolo de tratamento nos dias de hoje, porque hoje a gente tem muita coisa que é muito boa tecnologicamente falando para fazer uso, a fim de obter um resultado estético fantástico, igual você tem relatado, né? Sem um exagero, mas sim com qualidade. A gente pode estar trabalhando em toda a face, tá? Desde toda a cabeça, pescoço, porque o pescoço também denuncia muito também o envelhecimento, né? Então a gente também atua muito no pescoço. Toda a parte de face, pescoço, onde nós podemos fazer a implantação, né? A infiltração de produtos ou também agir de forma minimamente invasiva com alguns procedimentos cirúrgicos, né, que trazem também o aspecto de mais rejuvenescimento para a face do paciente, como por exemplo uma lipo de papada, como por exemplo a bichectomia, que é cirúrgica também, como por exemplo esses procedimentos minimamente invasivos que o lifting de temporal, que a gente tem reposicionado o tecido em cima do osso. Então, o paciente passa por um processo de envelhecimento e a gente usa a técnica de lifting de temporal. O lifting de temporal vai o quê? Posicionar aquele tecido que teve queda novamente em cima do osso, necessitando de uma quantidade muito pequena de ácido hialurônico somente, que é usado para refinamento do lifting de temporal. Só para a gente entender rapidamente, a partir dos 25, 30 anos, o nosso organismo para de produzir colágeno. Então a gente começa a envelhecer a partir dos 25, 30 anos. Então a gente começa a perder ácido hialurônico do nosso organismo, a gente começa a perder cada vez mais colágeno e a gente começa a ter reabsorção óssea e também das camadas de gordura que sustentam, né, a nossa face de forma organizada e mais jovial. Então, o paciente que quer fazer um tratamento preventivo já a partir de uma idade que não passou por um processo de envelhecimento, os homens cada vez mais têm procurado o tratamento de harmonização facial. Por quê? Porque também passa por um processo de envelhecimento. Todos passam. Ou porque tem alguma deformidade e precisa melhorar a harmonia da face. Então ele encara o tratamento, sim, de harmonização facial de uma forma muito bem elaborada hoje, né? Apesar das mulheres se preocuparem mais, cada vez mais tem crescido também o público masculino. A gente teve um caso de sucesso onde eu publiquei sobre um paciente com paralisia facial. Quando o paciente tem a paralisia facial, ele tem o quê? A perda motora e da musculatura do lado afetado. Então a gente tem aquela pitose, aquela queda. O que a gente teve que fazer nesse caso? Reposicionar, né, através da técnica do lifting temporal, esse lado e relaxar o lado de maior tensão, aplicando toxina botulínica para ter um relaxamento maior, para poder equalizar e diminuir a assimetria de um lado com o outro. Então, nesse caso, o paciente tem um ganho muito bom estético, mas também funcional. E então a harmonização pode trazer isso para o paciente, melhorando muito a autoestima do paciente. E a gente consegue então melhorar essa assimetria, esse aspecto que traz algo que o paciente não fica contente consigo mesmo, e aí ele consegue ter uma autoestima muito melhorada, onde nós melhoramos a estética e a função do paciente. Eu sou apaixonado pelo que eu faço. Às vezes eu estou num jantar, em uma confraternização social, ainda estou ali trabalhando, postando meus casos, ainda os pacientes falam, olha, esse gosta muito do que faz, porque se está aí no evento social à noite, onde não tem nada a ver com o trabalho, está ainda postando algum caso clínico, né, de antes e depois. Eu sou muito apaixonado pelo que eu faço.
quando eu saio, é normal as pessoas virem perguntar sobre a harmonização para mim e pedir o que seria de melhor de procedimento para si próprio. E tem muita gente que se incomoda às vezes de falar, desculpa de eu estar perguntando no meio aqui de um evento social, mas eu não ligo, porque eu gosto muito do que eu faço e gosto de falar muito do assunto. A água, ela vai servir muito para hidratação e para manter, para equalizar, trazer um equilíbrio corporal, uma homeostase, que a gente chama de forma científica. Então, quanto mais equilíbrio, quanto mais homeostase tem o seu organismo, melhores serão as respostas de tudo que você fizer, entendeu? Então, se você fizer um procedimento onde nós, utilizamos para melhoria na sua face o bioestimulador de colágeno, sim, o seu corpo com uma melhor homeostase, um melhor equilíbrio, vai responder de forma muito melhor aquele produto que a gente está usando, tá? Então assim vai, sempre que o seu organismo estiver muito bem hidratado e com um bom equilíbrio, as respostas serão cada vez melhor. E é impressionante essas respostas. A gente, como eu falei, acompanha alguns casos. Por exemplo, para você que está em casa, eu particularmente tinha muito problema aqui nessa região aqui de olheiras, eram muito fundas. O que acontece? Envelhece muito. A gente, quanto a olheira mais funda, mais envelhece, porque a gente vai perdendo a gordurinha, né, doutor? Pensando em tecnologia, a gente pode falar de técnicas onde a gente pode trazer um resultado muito mais elaborado. A gente pode trabalhar com máquinas como, por exemplo, o ultrassom microfocado, que é um excelente bioestimulador de colágeno, e associado a técnicas de bioestimuladores de colágeno injetáveis, junto com o ultrassom microfocado, a gente tem um excelente resultado. Então, tecnologia sempre é bem-vinda também, tá? E a gente tem estudado cada vez mais. Agora que eu faço parte ali do corpo docente de pesquisa da USP em Bauru, a gente tem usado a tecnologia cada vez mais para poder fazer as pesquisas que a gente tem feito em cima dessa área que tem crescido tanto, que é a harmonização facial. E concluindo, é claro, é tão bacana quando a gente faz uma harmonização facial que você não tem aquela técnica mais invasiva de você estar toda roxa durante um mês inteiro. Você pode empinar a pontinha do nariz, você pode ficar com o lábio mais bonito, pode preencher essa região aqui. Eu tô falando mais ou menos, né? Depois você vai bater um papo com o doutor, ele vai te explicar melhor. Mas são técnicas super bacanas que você pode fazer no consultório e tá trabalhando no mesmo dia, né, doutor? Não tem mais aquele problema de você ter que fazer, ficar de repouso 30 dias, como é o caso, quando você vai fazer uma cirurgia plástica, que é mais complicado, né? Exatamente, né? A tecnologia hoje, ela tem substituído muito a necessidade de urgência de uma cirurgia plástica. E até aqueles que encaram a harmonização como um protocolo de tratamento para a vida, cada vez mais vai sair dessa necessidade de fazer uso da cirurgia plástica para ter uma melhoria na face de uma forma significativa. Novas classes dentro da área da saúde têm podido atuar fazendo a harmonização facial, então isso é um benefício muito grande para a população, que a gente pode ver que estudos têm mostrado para a gente que apenas 3% da população está tendo acesso a fazer a harmonização facial. Então é uma área que tem crescido mais, onde os estudos têm acontecido cada vez mais de forma coesa, de forma correta e de tamanha precisão para a melhora das técnicas e dos produtos que nós utilizamos. Então ela veio para ficar e vai crescer cada vez mais. É uma enorme satisfação e uma enorme alegria receber vocês aqui e ter esse tempo tão prazeroso, né, que a gente teve que compartilhar um pouco mais da harmonização facial com todos vocês.